Olá, graça e paz. Esse é o canal Proclamando e o vídeo de hoje vai ser sobre um assunto muito interessante. O Dia de Finados, Dia dos Mortos. Será que nós devemos, no dia 2 de novembro, quando é comemorado o Dia dos Finados, ir até o cemitério, fazer orações em favor das almas dos nossos parentes, amigos, as pessoas queridas que já partiram? Será que é correto? Será que é uma prática que encontra respaldo nos textos da Bíblia? Será que os evangélicos devem comemorar o Dia de Finados? É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Mas antes de falar sobre isso, eu quero te pedir para não se esquecer de se inscrever aqui abaixo no canal Proclamando, dar o seu like, fazer o seu comentário, porque isso nos ajuda demais a espalhar, a divulgar a mensagem do Evangelho. Então, perca um segundinho, clica aí embaixo, inscrever-se, pronto. Nem vou te pedir para acionar o sininho das notificações, nem precisa. Já deixa o seu like aqui embaixo. E aí a gente já começa a falar sobre o assunto de hoje, Dia de Finados. Devemos ou não praticar orações por aqueles parentes que já morreram, já nos deixaram? Então, antes de responder essa pergunta, nós precisamos entender como é que o Dia de Finados se tornou uma data comemorativa. Essa data de 2 de novembro começou a ser utilizada como um dia de orações pelos mortos, pelos parentes que já faleceram, um dia de visitar os cemitérios, os túmulos dos entes queridos. Por volta do ano 1998, 1024, 1028, começou com um monge da ordem beneditina chamado Odilo, da abadia de Cluny, quando ele instituiu essa data. Quando se institui uma data, obviamente é porque já existe uma prática, não é verdade? Então as pessoas já tinham o costume de orar pelos mortos, de orar pelos parentes que haviam falecido, de ir aos seus túmulos, de levar flores talvez. E esse monge ele decidiu oficializar dentro da ordem beneditina o dia 2 de novembro como o dia de todas as almas, como ele era chamado originalmente, e que depois passou a ser o Dia dos Finados, o Dia dos Mortos. Então, assim é que o dia 2 de novembro passou da ordem beneditina para toda a Igreja Católica, né? Lembrando aqui que até agora eu estou falando sobre os costumes dos irmãos lá da Igreja Católica. E eu peguei aqui algumas citações de alguns bispos católicos que eu encontrei na página da CNBB. Nada do que eu vou ler aqui para você, eu estou tirando da minha cabeça, não peguei em páginas suspeitas, foi retirado da página oficial da CNBB. E essas citações que eu vou ler servem para nos fazer entender qual o significado dessa data para os católicos. Preste atenção no que eu vou ler aqui para você. E não há dúvidas que, assim como temos o auxílio dos santos, nós podemos, com nossas orações, ajudar os que já morreram. Segunda parte da citação. Neste sentido, do dia 1º ao dia 8 de novembro, aos fiéis que visitarem o cemitério e rezarem, mesmo que seja só mentalmente, pelos defuntos, concede-se uma indulgência plenária, só aplicável aos defuntos. Diariamente, do dia 1º ao dia 8 de novembro, nas condições de costume, isto é, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do sumo pontífice. Fecho aspas. É um texto escrito pelo cardeal Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. Eu vou deixar aqui embaixo o link da página de onde eu tirei essa citação. Então, o que está sendo dito aqui? Que os católicos acreditam que é possível
que os mortos, as almas dos mortos, sejam beneficiadas pelas orações e pelas ações praticadas por eles, irmãos católicos, no dia 2 de novembro, quando você ora pelos mortos, aqueles mortos que estão lá já do outro lado são afetados pelas nossas orações de forma positiva. E no início ele ainda diz mais, que assim como nós podemos orar pelos mortos, pelos defuntos, os mortos também podem interceder por nós. Então, isto aqui é a prática, a fé, a crença da Igreja Católica expressa por um cardeal na página da CNBB. Então, eu quero fazer uma outra citação aqui para melhorar essa compreensão para todos vocês que nos acompanham. Veja bem, nós rezamos pelos nossos falecidos para que Deus lhes perdoe de todos os pecados, que Ele tenha misericórdia de suas vidas e conceda-lhes a vida eterna. Prestou atenção? Nós rezamos pelos nossos falecidos para que Deus lhes perdoe de todos os pecados, que Ele tenha misericórdia de suas vidas e conceda-lhes a vida eterna. Essa é uma citação de Dom Vital Corbellini, bispo de Marabá, Pará. Também está na página da CNBB, também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conferir, para deixar transparente de que não são opiniões minhas, mas são textos tirados dentro da página oficial da representação da Igreja Católica. Então o que ele está dizendo aqui? Que os católicos rezam nessa data e em outras datas também, existe a missa de sétimo dia, não é verdade? Eles oram pelos mortos, eles rezam pelos mortos na expectativa de que as suas orações possam fazer com que os pecados daquelas pessoas que já morreram e que estão, conforme a doutrina católica, no purgatório, porque essa é uma diferença entre a nossa crença evangélica e a crença católica. O estado intermediário dos mortos, como nós chamamos em teologia, aqui o Strong fala sobre isso, em teologia nós chamamos o estado intermediário dos mortos, para nós que somos evangélicos, que somos de origem protestante, tem dois estados intermediários. Aqueles que morreram em Cristo estão na glória, salvos, sendo recompensados, sendo consolados dos seus sofrimentos, das suas perseguições, enfim. E aqueles que morrem sem Cristo estão condenados, estão aguardando num lugar de tormento, num lugar de castigo já, até a manifestação de Cristo e o juízo final, para que eles recebam a punição final e nós, os crentes, ou aqueles que perseverarem até o fim na fé em Cristo, sejam recompensados com a vida eterna em Cristo Jesus, no novo céu, na nova terra, etc. Isso é assunto para outros vídeos. Então, este é o significado do Dia de Finados para os irmãos lá da Igreja Católica. Correto? Até aqui? Então, lá no Catecismo Romano é dito, na parte 4, capítulo 5, no parágrafo 4, é dito então que as orações que se fazem pelos defuntos, a fim de livrá-los do fogo do purgatório, constituem uma prática já instituída pelos apóstolos. É assim que eles acreditam. E também no Catecismo Romano, lá na parte 2, capítulo 7, parágrafo 24, está dito assim: recebe o poder de oferecer o sacrifício a Deus, de celebrar missas tanto pelos vivos como pelos mortos, falando sobre o sacerdócio dos padres. Então, essa é uma crença muito arraigada, bem documentada e bem escrita dentro da literatura católica. Então você que nos assiste pode me perguntar, mas de onde foi que os católicos tiraram essa doutrina de que a oração dos vivos pode de alguma forma interferir na vida pós-morte? E eu tenho pelo menos duas citações principais que eles utilizam para sustentar essa crença. A primeira delas, eu vou ler para vocês, está aqui, ó. Estou com a Bíblia Católica, ó. Bíblia, Mensagem de Deus,
tá meio acabadinha, né? Minha esposa fez um remendo aqui para mim, bem velhinho. Isso aqui, essa Bíblia eu tenho desde quando eu era adolescente. Já fui da Igreja Católica, já participei de catecismo, ganhei essa Bíblia lá. Então eu tenho comigo até hoje, guardo com respeito, com carinho. E o texto que eu vou ler para você aqui está em Tobias, é um livro, né, que nós consideramos apócrifo, não existe na Bíblia evangélica, dos evangélicos. E lá no livro de Tobias, no capítulo 12, versículo 12, é dito assim: Eis, pois, que quando oráveis, tu e Sara, eu apresentava a memória das vossas preces diante da glória do Senhor. O mesmo fazia eu quando sepultava os mortos. Mas o texto que eu creio seja o mais usado e o mais contundente para defender essa doutrina se encontra em 2 Macabeus, capítulo 12, a partir do versículo 43, que diz assim: Fez uma coleta entre os soldados e mandou a Jerusalém, a cerca de 2.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício expiatório, ação muito justa e nobre, inspirada na crença da ressurreição. Pois, se não esperasse que os soldados caídos ressuscitassem, teria sido supérfluo e insensato orar pelos mortos. Considerando, porém, que belíssima recompensa está reservada aos que morrem piedosamente, seu pensamento foi santo e piedoso. Eis porque mandou oferecer aquele sacrifício pelos mortos, para que ficassem livres do pecado. Então aqui nós encontramos um texto na Bíblia Católica, no segundo livro de Macabeus, capítulo 12, a partir do versículo 43, que fala tanto pela oração, pela intercessão, pelo culto específico em honra aos defuntos, aos falecidos, quanto pela a possibilidade de se perdoar os pecados daqueles que já morreram. Tá ok? Então tá aí a origem, por que eles comemoram, a base bíblica principal. Tem outros textos que eles vão apontar, mas os principais são estes, e eu não quero me delongar demais. Hoje eu estou descontraído, veja bem que eu estou com a camisetinha de corridinha, camisetinha de corrida, o assunto é meio pesado, então eu vim mais descontraído. Então, eu não quero me delongar demais nesse assunto, mesmo porque os vídeos muito longos as pessoas não assistem, não é verdade? Passou de 10 minutos, a pessoa já não tem mais paciência de ficar ouvindo aqui o pastor falando, as pessoas falando na internet. Hoje é tudo tão rápido, né? Então vamos resumir para a gente fechar esse vídeo e dizer se, diante de tudo isso, qual que é a nossa interpretação, nós que somos protestantes, evangélicos, batistas, presbiterianos, enfim, nós que não somos católicos, qual é a nossa forma de perceber e qual que é a diferença entre nós e os católicos, afinal? Devemos ou não ir aos túmulos, visitar os túmulos dos nossos falecidos parentes? E a resposta precisa ser elaborada, preciso pincelar algumas coisas aqui. Primeiramente, eu preciso explicar por quê. Rapidamente, eu vou explicar por que aqui na Bíblia Católica tem alguns livros que nós... Vou falar batista aqui, vou puxar o peixe para o meu lado, porque eu sou batista, não é verdade? Então, por que nós batistas temos livros a menos na nossa Bíblia? Porque é uma questão de seguir o cânone judaico do Antigo Testamento, tá? O Novo Testamento não diferencia. Os livros que existem a mais na Bíblia Católica são todos no Antigo Testamento, a mais segundo a nossa visão, né? Respeitamos aí a liberdade deles terem fechado o seu cânone com esses livros a mais. Isso é um assunto que talvez precise de um outro vídeo para explicar a formação do cânone católico romano e a formação do cânone protestante. Talvez, se houver interesse, a gente possa vir e fazer um vídeo a respeito disso, explicando, dando datas, dando desenvolvimentos, como esses livros foram escolhidos. Se você quiser um vídeo desse tipo, deixa aqui nos comentários para a gente e a gente vai fazer um estudo aí a respeito disso.
Então, nós não cremos que esses livros, os 2 livros que eu citei aqui e alguns outros, que sejam inspirados por Deus, que eles sejam autoritativos, que eles sejam palavra de Deus para nós, cristãos batistas, protestantes, enfim. Por isso, nós não acreditamos na possibilidade de interferência no destino da alma de quem já se foi. Para nós, cristãos reformados, o tempo de escolha, o tempo de decisão é somente enquanto estamos vivos. Encontramos um texto na Palavra de Deus que se encontra, esse sim, em um livro inspirado, segundo a nossa percepção. Lá em Hebreus 9, 27 é dito que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso ou depois disso o juízo. Então, morreu, comparece-se diante de Deus para receber ou o seu lugar na glória ou o seu lugar de tormento até o dia do juízo final, onde os destinos serão sacramentados definitivamente. Nós não cremos na ideia do purgatório, que uma pessoa que morre aqui na Terra com determinados pecados não confessados, ela precisa passar por um tempo indeterminado em um lugar de sofrimento, de castigo, para se purificar desses pecados e então poder herdar o seu descanso, o seu repouso junto ao Senhor. Para nós não existe essa possibilidade. Só existem 2 estados intermediários possíveis para aquele que morre. Quem aceitou Jesus durante a sua vida, confessou Jesus e viveu conforme o seu ensino, a sua doutrina, perseverou até o fim sem negá-lo, morre e imediatamente já está como naquela história que Jesus diz a respeito de Lázaro e o rico, que um morreu e foi levado pelos anjos para o paraíso. O outro morreu e já se encontrava imediatamente num estado de perturbação e havia um abismo entre esses 2 e os vivos, de forma que os mortos não poderiam interferir na vida dos vivos. E, evidentemente, o caminho contrário é tanto verdade quanto os vivos também não podem interferir naqueles que já estão do lado de lá desse abismo. Essa é a forma como nós acreditamos. E se você gosta de citações, como eu fiz aqui dentro da visão católica, eu posso citar para você um trecho da Confissão de Westminster, no capítulo 32, na seção 1, que fala a respeito disso. Diz assim: as almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde veem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos, e as almas dos réprobos são lançadas no inferno, onde permanecem em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Além destes 2 lugares destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Confissão de Westminster, capítulo 32, seção 1, falando sobre o estado intermediário dos mortos, das almas. Então fica bem claro para todos nós que nós, protestantes, não cremos na possibilidade de interferir no destino ou na situação que está enfrentando aqueles que já partiram, que não estão mais entre nós. Então, infelizmente, meus queridos, não há como se dizer que o crente, o batista, o presbiteriano, enfim, que serve ao Senhor em uma dessas igrejas, uma dessas confissões, possa ir ao cemitério com o fim de orar pelo bem do falecido ou pedir perdão pelos pecados do morto. Isso é uma prática que não é possível para nós, porque, como eu já disse, nós não cremos que nada do que fizermos aqui possa alterar o juízo que já foi decretado no momento da morte. Por isso nós valorizamos tanto. Por isso você encontra tantas igrejas
evangélicas, ou protestantes, ou batistas, ou presbiterianas, por todo lugar que você vai. Porque nós acreditamos firmemente que o destino eterno das nossas almas, ele é decidido, definido aqui enquanto estamos vivos. Por isso esse canal existe, inclusive, para proclamar a verdade do Evangelho, para proclamar a importância de se aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, crendo que Ele é capaz de te livrar da condenação da morte eterna. Por isso é que nós damos tanto valor na pregação do Evangelho, em ensinar as Escrituras, para que os vivos possam se manter vivos após a morte. Porque uma vez mortos, se nós passarmos daqui para lá em estado de morte espiritual, não há o que se possa fazer. Missa de sétimo dia, oração no dia de finados, orar e fazer penitências em favor daqueles nossos parentes que já partiram, não pode mudar o destino deles. Essa é a nossa forma de ver, essa é a nossa forma de acreditar, conforme aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus em diversos textos que nos ensinam da importância de fazer a decisão, de decidir, de se com sua boca confessares ao Senhor Jesus como seu Salvador, você ser salvo. Se com a tua boca confessares vivo, enquanto está vivo, se você crer, você será salvo. Aquele que confessa os seus pecados e o deixa, esse é perdoado. Enfim, é preciso tomar essa decisão hoje. É urgente, é importantíssimo que você tome essa decisão. Você que está vendo esse vídeo e que ainda não tomou essa decisão que vai definir o seu destino eterno. Não são 5 nem 50 anos. É uma eternidade. O ao lado de Cristo reinando num novo céu e numa nova terra que durarão para sempre sem pecado, sem defeito, sem mácula, ou uma condenação eterna, conforme Jesus deixa bem claro, depois do juízo, separando os bodes das ovelhas, será uma condenação eterna para os bodes. Então, meu querido, essa é a forma como nós acreditamos. Eu espero que esse vídeo te abençoe, que esse vídeo seja útil para você e que você, diante dessa palavra, tome uma decisão imediata, urgente, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e seja salvo. Resolva essa parada aqui mesmo e não fique dependendo da boa vontade dos seus parentes depois que você já não puder fazer nada, porque as coisas estão tão difíceis que enquanto a gente está vivo, a gente já não está podendo contar muito com o parente, não é verdade? Imagine depois que morre. A gente é esquecido, deixado de lado. Nós precisamos tomar nas mãos a responsabilidade pela nossa eternidade. Que Deus te abençoe e que você possa ser abençoado ricamente. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar aqui abaixo o que você achou deste vídeo e Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Fique com Deus, fique em paz, em nome de Jesus. Até mais.